Boa tarde novamente a todos e todas. Eu vou dar início à nossa reunião. A Lia ela está ainda em trânsito, então eu vou fazer a abertura dessa reunião, logo em seguida passando a fala para o secretário. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. Hoje está sendo uma reunião com quórum, né? Eu agradeço, sei da dificuldade em entrar justamente em dia de semana e neste horário, mas compreendo, né, quem ainda não conseguiu, estou com algumas justificativas que eu vou repassar à secretaria, mas já desejo um bom encontro, uma boa reunião com bastante objetivo, que é o nosso foco. A nossa reunião é uma reunião reagendada, devido à última reunião a gente não ter tido quórum suficiente para concluir, e a pauta é sobre o plano municipal, a minuta, que o secretário fez já uma breve fala na reunião anterior, falando que já está internamente sendo encaminhado para a Câmara dos Vereadores, e sobre as eleições e conferência do Conselho. Faustine está... Secretário, você está na escuta? Oi, estou sim. Eu Boa vou passar tarde a palavra para você e depois eu vou encaminhar para o GT da conferência eleição para poder a gente fazer essa pauta. Maravilha, gente. Eu estou dentro do carro aqui, estou em deslocamento para um encontro metropolitano aqui, pedido do prefeito, e vou fazer aqui dentro do carro. Estou parado para poder colocar, então vou ficar a maior parte do tempo com a câmera fechada, mas estou aqui. Bom, em relação ao plano, né, como a gente já tinha comentado, o plano já conseguiu ultrapassar. Nós fizemos a nossa última versão, que foi mostrada para todo mundo. A gente encaminhou para a Subalp analisar, Procuradoria, cumprimos todo o rito da gestão. Tudo que é necessário ter uma assinatura do prefeito tem que passar por Procuradoria, por alguns setores, e o plano já está no gabinete do prefeito, para apreciação do prefeito, e nosso plano era entregar até o final do ano, né? Esse ano ainda, já havíamos conversado com alguns vereadores para, inclusive, o ano que vem ter os debates na Câmara, e a gente está com essa expectativa que a qualquer momento a gente pode ter já assinado para entregar. Estamos na reta final, final, todos os setores. Então, é uma boa notícia para a gente aqui no final de ano. Muito foco aqui para conseguir ultrapassar isso tudo que o plano merece. E nós aqui também na equipe da secretaria, já na última reunião a gente tinha comentado, a gente precisa muito ouvir de vocês os relatos do debate do GT sobre as eleições. Precisamos tomar algumas decisões sobre eleição, conferência. Então, é um pouco essa expectativa que a gente está aqui hoje. Obrigado. Ok, sigamos aí com energia positiva para essa minuta ter esse encaminhamento ainda esse ano. Acho que a esperança é a última, né? E a gente precisa confiar e acreditar. Eu vou passar a fala hoje, a fala para os componentes do GT. Nesse GT de conferências e eleições, a gente teve presente, está tendo ainda, né, a conselheira Paloma, Carla, Ellen, o professor Adair, a Lia, e a última atualização que nós temos foi uma proposta enviada do GT à secretaria para analisar até mesmo propostas de datas e o resumo da última reunião, que foi no dia 12 de novembro.
Eu vou passar a fala para a Paloma, a Ellen também está aqui presente, professora Daí também, se quiser fazer a fala. Paloma? Rosa, está sendo transmitido no YouTube? Estamos Eu ao acabei vivo? de Como é que é? perguntar aqui para o Jefferson, acredito que deve estar na página da secretaria, eu estou confirmando isso nesse exato momento. Professor, o senhor quer fazer Paloma. alguma fala sobre o GT? Porque a Paloma, eu acho que se desconectou e está tentando conectar novamente. É porque ela que tinha ficado de fazer esse relatar, né, o que foi as últimas decisões do Conselho e que estava apontado na direção das pré-conferências terem uma relação conjunta com o próprio processo eleitoral, né? E havia também essa posição da importância de um plano aprovado antes da conferência, né? E a conferência não ir para além de abril, em função do processo eleitoral que pode, né, interferir, né? Isso as linhas mais gerais do que eu estou colocando, mas a Paloma tinha ficado de fazer, de apontar os detalhes, né, desse processo. Isso, eu acho que eu vou dividir aqui, que eu acho uma preocupação comum de todos, né? São realmente essas datas, a preocupação de não estender além de abril, essa questão da conferência e a eleição juntas, né? A gente ainda estava detalhando se iria acontecer juntas ou não. É importante a gente saber se vai fazer essa divisão, se vamos ter orçamento para poder fazer ambas separadas. E a preocupação maior, né, é justamente a data. Seria de grande avanço nosso se esse plano, se a minuta já tivesse votada, aprovada, teria fechando com chave de ouro, né, esse finalzinho do colegiado, mas infelizmente a gente não conseguiu. Eu ainda tenho essa esperança dele ser pelo menos entregue esse ano, e ano que vem a gente começar esse calendário. Eu tenho aqui um resumo do último calendário, mas ele também já entra aí em atraso, porque seria essa segunda semana de dezembro, a programação já em relação... vamos lá. A segunda semana de dezembro, a gente entregaria os alinhamento da metodologia. Na terceira semana, um material audiovisual para as mídias, e as pré-conferências começariam na primeira semana de janeiro, rodando todas as APs e terminando na primeira semana de fevereiro. Essa foi a proposta do GT encaminhada à secretaria. Não sei quem chegou a analisar ou quem chegou, porque a gente não teve essa resposta documentada por e-mail da secretaria, a gente não teve essa devolutiva. E aí fica em aberto, não sei se a Lia já está conectada, se o próprio Faustino pode responder sobre essa questão. Oi, Rosa. Eu já estou conectada, assim, eu estava acompanhando o celular, consegui passar para o computador. Mas eu vou perguntar, secretário, você está por aqui? O Faustini? Ele está acompanhando esse processo, diga. Não, então, o que chegou a mim é que tinha um debate ainda de fazer separado, que o GT tinha tido um debate sobre
fazer separado, em que ano, mas não chegou uma proposta de cronograma. Eu preciso analisar isso essa semana para poder a gente fazer um desenho. O Conselho, então, espera que, a partir desse documento, a gente faça uma contraproposta, é isso? Isso, eu acho que o ideal é a gente chegar num comum acordo, né? O que for bom, tanto para a sociedade civil quanto para a secretaria, a gente tem essa preocupação, e como a gente já conversou até pessoalmente, da gente não estender além abril, a preocupação de levar as pré-conferências em todas as APs, de manter essa pegada de território, e essa questão conferência e eleição que ainda não foi finalizada, né? Então, eu acho que essa questão de ouvir a secretaria avança um pouco para a gente chegar num acordo. Acho que até aqui mesmo, hoje, em reunião, a gente pode finalizar essa pauta. Eu penso o seguinte, sobre a data, eu acho que né, a realidade se impõe, eu acho que é abril, realmente, a gente trabalhar com a coisa de abril, porque o orçamento também precisa abrir para poder licitar. Então, acho que tem que pensar a realização em abril. E acho que agora a gente tem que pensar nesse desenho aí, um pouco. Eu vi que o Álvaro está escrito e a gente quer um pouco ver. Eu vou ler o documento e a gente até sexta já faz uma primeira resposta, Thalia. Você ajuda a construir isso aí junto com a Flávia no gabinete para a gente poder avançar. Ok. Vamos lá, inscrição. Álvaro, a fala é sua. Boa tarde a todos e todas. Esse detalhe aí do junto e separado, eu creio que esteja superado, porque o último modelo de conferência nos contempla, e é um pouco difícil de definir se ele foi separado ou junto. Então, quando a gente está discutindo o modelo, é repetir o que foi. A gente começa a chamada nas pré-conferências, começa a cadastrar os possíveis eleitores e os possíveis candidatos, né? Quem quer votar e quem quer ser votado. A inscrição é feita dessa forma. E ali no fórum territorial, então, os grupos se reúnem por linguagem, por cadeira, e já faz ali a primeira eleiçãozinha. E depois vai para o virtual uma eleição geral. O gargalo que ficou da última reunião foi o seguinte: se nesses territórios não aparecerem candidatos para todas as cadeiras. Então, isso não tem ainda uma solução. Aí seria só aquela cadeira que não teve candidato na plenária dos territórios. Como é que a gente faria para avançar? Né? Como é que para que essas cadeiras fossem preenchidas? Então assim, não está nem muito separado nem muito junto, é híbrido o processo. A palavra da moda agora, né? Então eu vejo que isso não é uma preocupação, não. Acho que dá para avançar. Acho que a secretaria tem elementos já para começar a fazer o seu cronograma a partir daí. Na minha opinião, também é valorizar o que o Adair vem nos alertando, né? E ele, com essa experiência, e é uma opinião também de outros companheiros, de que o que nos chama assim ao debate cultural da cidade, o boom que vai acontecer é a aprovação do plano. Então, isso precisa anteceder a realização da conferência, pelo menos daquela plenária do debate. De repente, dá para a gente fazer a pré-conferência e começar o início das eleições, da renovação do Conselho. Mas aquela conferência que vem representantes do governo estadual, do governo federal, os acadêmicos, os representantes todos, fazer aquelas mesas bonitas, aquela plenária bonita,
Aquilo ali tem que ser quando a gente já estiver bem avançado, né, plano aprovado e com o novo conselho eleito. Há também uma preocupação. Esses guerreiros e guerreiras, membros desse conselho que veio até aqui, mesmo que mesmo que haja a eleição de um novo conselho, esse conselho merece ter um destaque, né, de participação nessa conferência, nesse processo de conferência, de fala, de ajudar na coordenação, de apresentar um balanço. Eu acho que também isso seria muito bacana e eu acho que essa turma merece esse espaço dentro desse processo. Eu acho que é isso. Está gravado aí, depois, então, vocês avaliem aí a minha fala. Um abraço, pessoal. Obrigada, Álvaro. Eu vou passar a fala agora para a Andréia e depois eu passo para a Paloma, que ela já voltou aqui à conexão. Boa tarde. Boa tarde. Vou me esforçar para dar de novo uma boa tarde, porque não está tão bom assim, mas são 2 pontos que eu queria abordar. Um, diante do que o Álvaro está trazendo em relação, né, ao que tentaremos fazer em 2022, já que tem, digamos assim, esse plano de fazer a aprovação do plano municipal em 2002, conferência em 2022, pré-conferência híbrida em 2022, como esse plano ele ganha aí, digamos, um outro tempo. Existiu um momento que nós discutimos que as pré-conferências, já que a gente sabe que quando o plano entrar na Câmara dos Vereadores, né, e for botado para votação, vão ter audiências públicas, a gente também chegou a pensar que importava fazer as pré-conferências fortalecendo essas audiências públicas e também discutindo nas pré-conferências o Plano Municipal de Políticas Culturais, como está, para fazer uma validação nos territórios. Então, eu queria retomar esse assunto na pauta para o Plano D. E, voltando ao meu primeiro ponto, que antecede ao Plano D, que eu ainda insisto em querer mais informações sobre a aprovação do Plano Municipal de Cultura ainda em 2021 na Câmara dos Vereadores. Para mim, a pandemia não acabou, não estou, no momento, comemorando a retomada cultural, muito pelo contrário, estou muito preocupada. Estive na audiência de cultura, que foi realizada no mesmo dia da audiência da Fazenda. Foi muito triste ouvir o posicionamento da comissão da Secretaria Municipal de Cultura naquela audiência, e, sobretudo, foi esgoelada pelo tempo, né? Não tivemos tempo, a sociedade civil não teve tempo de fazer suas ponderações, e então eu queria retomar uma combinação que foi, digamos assim, germinada pelo senhor secretário, junto com a Comissão Permanente de Cultura, que seria fazer um debate sobre o que significou a apresentação da LOA de 2022 e das proposições para o PPA, né? Então, eu creio que ainda não acabamos dezembro, então, sei que também é um cronograma apertado, então gostaria de ouvir desse secretariado como é que está essa relação com a Comissão Permanente de Cultura, como é que está o rito da aprovação final da PLOA e do PPA em relação à Secretaria Municipal de Cultura, como também querer entender, né, se a Secretaria Municipal de Cultura abriu mão de alguns equipamentos na pasta da cultura, como a Cidade das Artes, como o Planetário, como algumas outras. Queria entender um pouco, publicamente, uma tentativa, né, de ouvir quais são essas mudanças que aconteceram aí na pasta da Secretaria Municipal de Cultura. Então, tentando pensar, né, que a crítica ao Sistema Nacional de Cultura, que é posta sempre através dessa gestão, me preocupa quando a gente segue aí num caminho de políticas de governo, políticas de cultura,
e o nossa esperançar aí nas políticas públicas de cultura, nesse rito, né, tem me chamado a atenção de como que a gente vai fazer esforços aqui juntos e coletivos, desde a Secretaria, desde esse conselho que está em transição, com a Comissão Permanente de Cultura, de como melhor a gente pode resguardar, proteger, que sim, a cidade do Rio de Janeiro tenha uma política pública de cultura tão breve seja possível. É só isso. Sou eu? Acredito que sim, né? Sim, Deixa eu só Paloma. abrir aqui a câmera. Pronto. É que hoje eu estou sem computador, o computador está em manutenção, então estou aqui pelo celular. Aí, às vezes, a internet cai, tem essas coisas. Então, eu sou Paloma Goulart e eu estou como conselheira, né, uma das representantes da sociedade civil no GT da eleição, representando, né, a sociedade civil. Nesse tempo de GT, nós conseguimos desenvolver a minuta das eleições, que é onde se configura todos os processos de como a eleição vai acontecer e também quem pode se candidatar, todas essas questões de regulamento mesmo, é como se fosse um edital da eleição. A gente adaptou para essa nova lei que nós temos e vimos alguns pontos que a sociedade civil levantou desde a última eleição até agora. Alguns pontos de discrepância, alguns pontos que não funcionaram muito bem quanto à inscrição da vez passada, no que a gente pode fazer quanto a esse documento, né? Logicamente que, de início, logo a gente não conseguiu sanar problemas, por exemplo, como os que tiveram de inscrição. Teve algumas pessoas que tiveram problemas com o site, então isso, nesse momento, ainda não foi sanado. Porém, a gente já esboçou possibilidades para poder sanar futuramente, né, esses problemas. Futuramente, na verdade, é uma forma de falar, porque esse futuro, na verdade, já era até para ser passado, porque a última reunião eu não estive presente, mas eu busquei informações com outros conselheiros que estiveram também, e após a última reunião foi decidido que nós traçaríamos um cronograma, que era o que a gente já estava levantando desde algumas reuniões antes, um cronograma de ações para essa eleição acontecer o mais rápido possível. Nossa ideia é que a eleição acontecesse em fevereiro, por volta ali do meio de fevereiro, ainda antes do Carnaval. Então, nós enviamos para a sociedade civil, enviou para a secretaria uma proposta de cronograma, onde, deixa eu só abrir aqui, peraí. Pronto. Na proposta que a gente enviou, a primeira semana de dezembro, no caso já passou, seria um mapeamento dos locais para que haja a eleição. Pensando que uma das coisas também que a gente discutiu no GT é sobre esse novo formato, né, que a gente tem, que a lei pede, sobre a formação dos fóruns regionais. Esses fóruns, na verdade, seriam ali uma parte dessas ações também, junto ao Plano Municipal de Cultura, ao Conselho Municipal de Cultura também, de ação, basicamente territorial. Mas a gente sabe que esses fóruns são reconhecidos, serão reconhecidos pela Secretaria, e vai ter um acompanhamento da Secretaria nesses fóruns, segundo a lei, mas a gente sabe que ainda não estão formados, e faz parte também dessa eleição a formação desses fóruns, nós entendemos dessa forma. Então, pensamos em ter pelo menos 2 reuniões por território, onde na primeira reunião vai ser apresentado esse fórum, a função dele, a estrutura do conselho também, e aí haveria formação do fórum nos territórios que esses fóruns territoriais ainda não são formados, né? São os fóruns territoriais que vão atuar junto do Conselho Municipal de Cultura. Então, nessa primeira reunião seria isso, e numa segunda reunião seria todo o processo de levantamento de demandas locais, para poder desvincular, vai estar sempre vinculado, mas
desvincular a eleição propriamente dita com as demandas locais. Então, nossa ideia é que seja dessa forma. Então, no nosso cronograma, a primeira semana de dezembro seria o mapeamento dos locais, a segunda semana, alinhamento da metodologia de trabalho, e também a divulgação das pré-conferências. Na terceira semana de dezembro, seria o desenvolvimento do material audiovisual, e aí a gente sabe que tem essa semana de Natal e Ano Novo, que já esbarra ali na terceira semana de dezembro, então a gente deu uma folga ali por ser mais confuso, retomando na primeira semana de janeiro com as pré-conferências. Como dessa vez a gente necessita de mais tempo de pré-conferência, justamente por causa dos fóruns e justamente por causa da demanda que surgiu também, de uma certa separação para que não seja uma discussão de concorrência no local que deveria estar sendo discutidas as demandas, então a gente precisa de um tempo para isso. Então, pensamos aí em janeiro até o início de fevereiro. Então, da primeira semana de janeiro à primeira semana de fevereiro, totalizando um mês e uma semana, nós faríamos as pré-conferências. E na segunda semana de fevereiro já aconteceria a eleição. Então, esse calendário, que foi uma proposta da sociedade civil, por enquanto a gente não teve uma resposta para ele, a gente ficou aguardando, e esse calendário, no caso, já está furado. Então, a gente precisa rever algumas coisas desse calendário até para poder atingir esse prazo que a gente tem, né, que já está bem próximo. A gente tem outros documentos também para redigir, que permeiam ali essa questão da regulamentação, essa questão toda do que rege, né, a conferência, as pré-conferências e tudo mais. E a ideia também é que seja trabalhado em paralelo essas coisas, porque a gente percebeu que não é necessário o grupo inteiro do GT estar ali no regimento desses documentos, né? No caso, por exemplo, esse documento que a gente fez, a minuta, foi um trabalho meu junto do Tiago também, que é representante do Poder Público. Então, é esse ponto que nós estamos, inclusive aproveito para incluir aqui minha dúvida, assim, porque nós não tivemos resposta, pelo menos eu não recebi resposta de e-mail, pode ter tido, não recebi, quanto a esse cronograma que a gente colocou. A ideia era que fosse enviado um cronograma de representação da sociedade civil e outro do poder público, para a gente poder começar a tocar essas coisas, mas não tivemos resposta. Paloma. Vou deixar o Faustino responder, pronto. Sim. Paloma, estou entendendo agora o que aconteceu aí no GT. Como a gente não teve quórum, a reunião passada, né, terminou, e eu estou entendendo agora isso. Olha só, a gente tem algumas coisas que a gente tem que considerar. A secretaria não tem equipe para produzir uma conferência de cultura, né? A gente tinha comentado, inclusive, de licitar produtora para fazer toda essa engenharia. Nós precisamos esperar o orçamento abrir para isso ser feito. Então, eu acho que a gente tem que pensar um calendário, sendo pragmáticos, pensando que o limite é abril, um calendário que aconteça a partir de fevereiro. As informações que eu tenho é que o orçamento abre em janeiro e a gente vai licitar. Eu preciso entender isso, assim, exatamente em que pé está. O que eu proponho, para a gente não precisar ter que fazer mais uma reunião, se a gente pode ter uma reunião do GT com... Eu vou ler o documento, já pedi a Lia para achar, isso, se chegou para mim, eu não vi, por conta de tudo que a gente estava fazendo aqui, e vou tentar ler e dar alguma resposta até sexta, e ver a possibilidade na semana que vem a gente fazer uma reunião com o GT para amadurecer dúvidas, aproximações e uma estratégia mais baseada na realidade, tá? E aí a gente vê aqui com a equipe, procuradoria, eu vou ter que ver todas essas questões. Mas, assim, politicamente, eu acho que a gente está trabalhando com essa perspectiva mesmo de não passar de abril e construir junto com vocês
essa perspectiva aí, com tudo que o Álvaro falou e tudo. Em relação ao orçamento, a gente respondeu todas as perguntas que vieram. Infelizmente, a cultura ficou com muito pouco tempo, né? Lá na audiência, nós estávamos lá desde 10 horas da manhã esperando, e tivemos muito pouco tempo numa parte final, mas apresentamos um aumento consistente de recuperação. É um ano de recuperação da cultura carioca, e não é mágica, né? A gente não muda e tem muita coisa para fazer, e a gente apresentou as linhas e os caminhos que já apontam para um crescimento muito grande, e respondemos todas as perguntas que foram combinadas na reunião, André. A gente respondeu para a comissão. Teve uma equipe que trabalhou nisso, e isso já foi respondido em relação ao orçamento. Planetário, essas coisas já estão desde o início do governo, num outro setor mais ligado à ciência, isso, e está se debatendo dentro do governo algumas mudanças. Eu vou ter que fazer uma fala aqui agora no encontro de metropolitano, mas eu deixo aqui a proposta da gente fazer semana que vem uma conversa com o GT para entender. Eu vou dar uma resposta junto com a Lia preliminar já na sexta-feira, tá, Lia? Para a gente avançar nisso aí, tá bom? Faustine, você pode aguardar só um momento, porque eu só precisava dar uma resposta. Porque eu agradeço muito sua resposta, inclusive, e, enfim, estamos abertos, esperando esse contato. É exatamente isso que a gente precisa, essa troca. Mas, inicialmente, a gente nós pensamos em criar essa eleição e essa mobilização também o quanto antes, para garantir ainda o orçamento desse ano. Por isso que não a gente começou... começou... querida. Não tem como fazer uma nesse momento não dá, porque a gente já está em dezembro. Orçamento, né? Sim, mas a proposta inicial era essa, entendeu? Só para esclarecer. Foram muitas propostas, né? Teve o que eu acompanhei, teve o debate dentro do conselho também, e do GT, na verdade. Mas entendo, a realidade está colocada é essa, e vamos trabalhar. Eu espero ter boa notícia ainda hoje sobre o plano. Entendido. Eu vou, Lia, eu vou pedir para você representar aqui, porque realmente eu vou precisar falar aqui agora. E tá bom, Lia? Você conduz isso? Tá bem, tá bem. A gente conduz aqui os encaminhamentos. Tá. Eu vou tentar voltar, tá? Após aqui o momento que eu falar, não sei que atrase muito, eu vou tentar voltar aqui. Obrigado. Lia, só para atualizar, esse e-mail da proposta do GT ele foi encaminhado no dia 11 de novembro, tá? Ou então eu até te encaminho assim que acabar a reunião. Foi encaminhado para qual endereço, desculpe? Foi encaminhado para o gabinete ou para o endereço do conselho? Para o conselho, para o e-mail do conselho. Dia 11 de novembro? Isso. Tá bom. Eu vou seguir esse encaminhamento do secretário, me reunir com ele na sexta-feira para a gente analisar o material que foi encaminhado. Eu recebi agora por WhatsApp também uma proposta consolidada de cronograma, e aí a gente se alinha internamente para conversar com o GT na semana que vem. Vocês querem deixar já alinhada uma proposta de agenda para a semana que vem, o GT? Na verdade, como eu estou pelo celular, eu não consigo ver quem do GT está aí. Eu vi que o Adair está, não é? Carla está ausente, eu, você, professor. A Ellen também. Eu acho... Tá presente. Eu acho que dá para a gente tirar uma data, sim. Sim, por mim, eu acho ótimo que a gente já vai agindo, né? Sim, porque, como o secretário havia falado, esse ano, excepcionalmente, pelo que a gente está entendendo, é um ano que tem uma agenda orçamentária diferente. A gente está encerrando o orçamento um pouco depois e deve abrir o orçamento um pouco antes.
Então, essa questão do impacto da abertura de processo, tem que fazer um TR, abrir uma licitação, né, para a produção da conferência, felizmente, a perspectiva é que esse ano o impacto seja menor. Eu acho que a gente não consegue fazer isso tudo ainda este ano, a gente já parou de abrir os processos, né? A gente está concentrando em pagar aquilo que foi aberto numa correria danada, assim, no Fomento a gente tem aí 450 mais ou menos processos para pagar e todos os outros setores, mas o que tem sido ventilado, e essa informação não é oficial, mas assim, o que a gente tem ouvido na prefeitura é que vai abrir muito cedo o orçamento. Então, é importante que a gente consiga se alinhar. Eu acho que, na verdade, o cronograma acaba ajustando, fica meio esse. A gente se alinhando na semana que vem e abrindo o processo este ano ainda, e a partir desse alinhamento a gente já consegue abrir o processo, logo no início de janeiro, quando o orçamento abrir, a gente já vai estar com o material encaminhado para, de repente, já pedir essa licitação, né? Talvez a gente não precise esperar até fevereiro, março. Talvez a gente consiga fazer isso um pouco antes. Talvez, eu estou falando talvez porque a gente não pode falar em nome da Secretaria de Fazenda, mas assim, o que tem sido ventilado é que tudo vai acontecer um pouquinho antes. E Elia, deixa eu isso é bom fazer para a uma gente. observação. Uhum. Nós não estamos sendo transmitidos no YouTube, no canal, e eu estou tendo uma cobrança, principalmente da sociedade civil que acompanha nossas reuniões, Sim. e perguntando por quê, se ainda vai ser. Eu estou aqui falando com o Jefferson, ele falou que estava com um probleminha interno, mas... Tá com problema... Desculpa, Rosa, eu acabei de receber uma mensagem também sobre isso da equipe de comunicação, do coordenador de comunicação. A internet da prefeitura, a infraestrutura de transmissão não está funcionando para o prédio inteiro. E tem um funcionário da equipe de comunicação que foi para casa para ver se conseguia fazer isso de casa, a internet dele também está instável. Então, não está sendo possível agora transmitir, não sei se vocês acompanham isso, mas a gente tem uma internet na prefeitura super instável, inclusive para fazer o trabalho interno, né, nosso administrativo. E por uma infeliz coincidência, isso aconteceu no momento da reunião, mas eles estão tentando continuamente iniciar. A equipe de Não, tudo bem, comunicação só está para deixar empreendendo mesmo todos os registrado esforços. e eu passar essa justificativa para quem está perguntando. É isso. O coordenador de comunicação acabou de me avisar que a gente pode passar a gravação da reunião, sei que a gente está gravando, para ele depois colocar no YouTube. Tá? Ah, ótimo, ótimo. Já só não faz o ao vivo, bastante. mas dá a divulgação e transparência para a conversa. Ok. Lia, entre quarta ou quinta, a gente pode marcar? O resto do grupo, o que vocês acham também? Por favor, professora Daí. Bom. Eu acho que essa proposta da Paloma está boa. Eu queria saber também da Lia se é possível a gente ter, pela secretaria, se dá para Qual fazer. seria a proposta de horário? Porque eu acho que Carla... A Ellen falou que não pode na quinta. Vamos ver aqui. Eu tô tentando consultar o secretário por WhatsApp, tá? A Carla não pode que horário? Não sei. Eu estou até mandando mensagem, mas como ela está trabalhando, eu não sei se ela está visualizando. Eu acho que a Ellen não pode na quinta, então a gente tem a quarta. E a quarta é bom porque tem uma semana, né? Certinho. Uhum. Tá, o secretário precisa consultar a agenda dele, que está com a assessora dele, mas eu proponho que a gente faça um encaminhamento, né, de sugestão. E Lia, aí... a Ellen pediu fala, mas o microfone dela não está sendo liberado. Ela também faz parte do GT. O microfone dela não está sendo liberado? Roberta, por favor. Roberta, vê se você consegue resolver esse problema técnico, por favor. Lembrando que esse encontro de quarta é somente com o GT da Conferência Eleições. E aí depois a gente faz esse informe a todo o Conselho. Eu vou esperar aqui alguns segundos para ver se a Roberta consegue, ou o Jefferson conseguem liberar o áudio, tá?
Eu fiz inscrição lá no chat, tá, Lia? Álvaro, fala então você, e aí, enquanto isso, a gente tenta liberar o áudio da Ellen. Então, Ô, Ellen, tenta se conectar e entrar novamente, porque a Roberta respondeu que não está multado, não. Enquanto isso, o Álvaro fala. Queria falar sobre o tema da conferência. Essa semana, lá em Recife, eles já cumpriram, né, os 10 anos de plano municipal, e o tema lá vai ser exatamente uma avaliação do plano, né, desse decênio. A última conferência nossa foi por uma política de Estado para a cultura. E nós avançamos parcialmente nessa política de Estado, porque nós temos uma lei aprovada que institui o sistema. Então, está faltando regular o plano para o sistema funcionar. Eu gostaria de propor, eu acho que eu já encaminhei isso, mas eu não vi hoje em fala nenhuma, colocar a cultura como direito. Poderia ser direito à cultura ou a cultura como direito. Eu acho que o professor daí é muito bom nisso, ele pode afinar esse título, se vocês concordarem com isso. Que a partir da institucionalidade da cultura, ela ganha um status entre as outras políticas, saúde, esporte, educação, e ela se consagra, então, né, com toda a pujança dentre as outras políticas. E aí o direito à cultura é uma luta também no Brasil, né, os direitos culturais que estão na Constituição, e a gente abre o ano com um debate rico, né? Porque eu estava falando até hoje num grupo que eu estava discutindo. Por enquanto, as pessoas estão discutindo Réveillon, com fogos ou sem fogos, e o Carnaval, é o tema cultural da cidade do Rio de Janeiro. Trazer esse debate, né, para a institucionalidade da cultura no Rio, eu acho bacana pra caramba. Vai coincidir com as pré-conferências. Eu queria parabenizar a Paloma aí na defesa que ela fez, né, do resumo da reunião do GT, foi muito boa. E a gente criar esse clima da conferência, porque colocar aqui só o calendário frio, a gente vai mobilizar pouco. Então, começar a propor à SMC uma proposta de mobilização da sociedade para o que vai acontecer nesse início de ano. Eu acho que colocar a cultura como direito, colocar a cultura na centralidade do debate, ela como direito na centralidade do debate, eu acho que isso vai atrair bastante. É gostoso pensar sobre isso. Niterói fez agora dela também, ela conversou bastante sobre isso. É uma luta no Brasil colocar a cultura num lugar mais central das políticas. A gente sofre muito isso em todos os governos, não é no Rio de Janeiro, não é estadual, em todos os níveis, é uma luta. E a gente, com o Rio de Janeiro ferrenho nessa luta, firme nessa luta, nesse propósito, eu creio que a gente começa o ano 2022 muito bem. Encerrei aqui, gente. Obrigada, Álvaro. A Ellen já conseguiu conectar? Oi, Lia. Gente, boa tarde. Obrigada. Não, eu queria só me posicionar em relação à data mesmo, que eu não estava conseguindo. Foi quando eu percebi que meu microfone não estava funcionando. Eu não consigo nem na quinta nem na sexta por conta de outros compromissos, mas de terça a quarta eu consigo perfeitamente qualquer horário que esse grupo aqui determinar, eu estou dentro. Tá? Obrigada, Roberta. Terça ou quarta-feira? Uhum. Na terça seria possível, gente? Não, terça eu não posso. Terça e sexta são os dias da semana que eu não consigo. Eu acho que quarta pode ser. Eu não tenho problema, eu não me abstenho a quarta-feira, não. Inclusive, pode ser uma proposta. Acho que quarta é o melhor dia, Lia. Vê se pode aí. Vê se para vocês dá. Quarta é o melhor dia. Pode ser na segunda também. O secretário está muito próximo, sabe? Pode ser na segunda também. Vocês preferem segunda-feira? Segunda-feira poderia todo mundo?
Porque eu posso conversar com o secretário na sexta e aí na segunda a gente faz a rodada com vocês. Seria possível? Na segunda eu não consigo agendar na quarta mesmo. Tá, então na quarta-feira às 10, pode ser? Tá, para mim pode. Ok. Para mim também tá Perfeito, ótimo. ótimo horário. Perfeito. Dia do meu aniversário. A gente bate parabéns. Ótima forma de comemorar. Aí você traz o bolo. Tá bem. Tá prometido. O Uhum. cafezinho da manhã. Quarta-feira, às 10 horas. Então, no gabinete do secretário, pode ser? Ou vocês preferem fazer remoto? Por mim, pode ser presencial. Eu acho que estamos no momento de voltar devagarinho aí para o presencial. Por mim. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo. É que a Paloma vem de Campo Grande, né? Paloma, faça a sua fala. Vocês preferem remoto? A gente pode fazer remoto também, não tem problema. Se facilitar a presença de todos. Oi, Paloma. Paloma. Eu acho que Paloma caiu. Da Zona Oeste, né, gente? Ela vem de Campo Grande. Eu acho que ela caiu. Deve ter caído de novo. Mas a gente fica com esse alinhamento da reunião quarta-feira às 11, às 10, desculpa, eu me equivoquei, às 10, e a gente só confirma se vai ser presencial ou se vai ser remoto, tá? Eu alinho com a Rosa e a gente repassa para vocês a informação. Tá bem. Tá bem? Me desculpe, eu estava falando e agora que eu percebi que eu caí. Paloma, diga. Eu prefiro que seja remoto, porque logo depois eu preciso entrar no trabalho. Então, para mim, compensa mais ser no remoto. Tá bom. E a gente imaginou isso. Vamos deixar dessa forma, então. Então, a gente deixa o bolo para frente. Tá bem. Pro ano que vem, depois da terceira dose. Com mais antecedência, eu consigo avisar e aí consigo estar presente, sim, tá? Para mim não tem problema nenhum. Certamente, mais para diante, tendo que acelerar um pouco esse processo de concretização da conferência e das eleições, a gente vai ter que fazer uma maratona assim, de presenciais. Claro. Né? Então, a gente pode deixar isso já mais ou menos combinado, que para o ano que vem o GT passa a se encontrar, não sei se semanalmente, mas a gente define qual a periodicidade que a gente faz os encontros presenciais. Como a UERJ já está presencial, aí fica mais direto para mim. Rosa, eu vou passar de novo para você, para a sua condução. Você está por aqui? Oi, estou sim. Para não atrapalhar aqui a dinâmica, você estava conduzindo de maneira impecável, então eu vou retornar para você. Não, tudo bem. Eu acho que o principal, né, eu acho que já foi pautado, que foi a fala do plano municipal. Agora, esse encaminhamento sobre a eleição e a conferência, eu acho que ficou de acordo. A gente tem essa reunião do GT para acertar os últimos detalhes. E a pauta de hoje, praticamente, ela está encaminhada. Rosa, posso fazer uma pergunta? Você me desculpe. No comecinho da reunião, eu não estava com a conexão muito boa, então eu ouvi muito picotado a explanação do secretário. Eu ouvi alguma coisa sobre já está o plano quase pronto. Tem data para chegar na Câmara? Eu não percebi se tinha... se ele falou de datas, ou mais ou menos de algum período. Quando é que isso chega na Câmara dos Vereadores? Porque a gente não recebeu... A gente não recebeu a prévia, né, antes de ser enviado para a Câmara, assim. E aí eu não sei se a gente vai receber para ler, então, se a gente só quando chegar lá, porque eu fiquei um pouco nessa... Eu acho que a minha conexão está um pouquinho ruim, mas vamos lá. Eu encaminhei hoje, se eu não me engano, está por e-mail, e eu coloquei no nosso grupo também de conselheiros a minuta
fechada o encaminhamento que subiu. Tá? O Faustini fez uma fala, a gente quer que esse plano, né, essa minuta seja aprovada ontem, mas infelizmente ainda está dentro de todas essas burocracias. Ele fala que já passou para a Procuradoria, já está no gabinete do prefeito, isso eu acho que é um grande avanço, mas data concreta a gente ainda não tem. Vamos ficar aí todo mundo de dedo cruzados e torcer, né, porque semana que vem, se eu não me engano, já entra em recesso. E essa é a nossa preocupação. É isso que eu ia falar. Rosa, eu posso fazer um esclarecimento? Eu acho que no dia 15 para de funcionar, dia 16 para de funcionar. Não, gente, na verdade é o seguinte, o plano voltou da Procuradoria, aprovado, só pedindo esclarecimentos com relação à passagem aqui pelo Conselho, e foi encaminhado para o gabinete do prefeito, que, se não me engano, hoje ainda estava encaminhando a mensagem à Câmara. A mensagem à Câmara já foi redigida, tá? Então, assim, a nota do prefeito, do gabinete do prefeito encaminhando à Câmara já está redigida. Faltava uma assinatura para chegar à Câmara e, pelo que eu entendi, todos os esforços estavam sendo empreendidos para que isso fosse feito hoje ainda. Então, uma coisa assim de que está indo, sabe? Não é que ainda vai, está indo mesmo. Tá, e só afirmando, a minuta ela está no e-mail de todos os conselheiros, eu vou até confirmar o seu, Ellen, no dia 11. Hoje eu encaminhei para o grupo, mas eu te mando também no privado, só para você ter ela em mãos. Rosa, eu queria só pedir um esclarecimento, só para ver se eu entendi. Posso? Oi, Bianca, tudo bom, amor? Pode sim. Vou até ligar a câmera, a iluminação não está muito boa. Bom Oi, te ver, gente. bom te ver. Tudo bem? Lia, só para ver se eu entendi sobre a conferência, a gente tem duas coisas que ficaram pendentes. A audiência de orçamento, infelizmente, acabou não acontecendo, de fato, né? A gente mandou pela Comissão de Cultura uma série de questionamentos sobre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Primeiro eu queria ver, eu acho que esse assunto já veio aqui, mas a minha internet deu uma falhada, não peguei. Se a gente tem previsão desse retorno, o combinado era de ter um retorno no dia seguinte, né, para a gente ter tempo de fazer as emendas, mas isso não aconteceu. Mas queria saber se a Secretaria já tem essa previsão para dar esse retorno para a comissão. E a segunda coisa é que um dos pontos que a gente viu é que na lei orçamentária não tinha essa previsão específica para a realização da conferência e eleição do conselho. Agora você disse que teriam tratativas aí que não dá para afirmar, né, de tentar abrir um processo licitatório para a contratação da empresa para realizar a conferência, mas isso, então, um processo licitatório, de repente, teria um remanejamento para abrir já esse ano e aí ter a contratação para o início do ano que vem para fazer? Só para... Eu não entendi muito bem essa parte. Oi, Bianca. Oi. Não. Para fazer esse ano ainda, não. A ideia é que a gente abra o processo vai ter a data de abertura desse ano. A gente continua conversando para entender exatamente qual o modelo de conferência que está sendo proposto, porque o termo de referência vai ter que espelhar, né, esse modelo. Acho que a gente ainda não consegue hoje redigir um termo de referência, porque a gente ainda precisa discutir aqui no Conselho o modelo do processo, não só do evento, como do processo. E aí esse termo de referência provavelmente será redigido em janeiro. Uma vez redigido e aprovado pelo secretário, a gente consegue abrir a licitação. Com relação à lei orçamentária, ainda que não haja essa rubrica, é possível que a gente consiga encaixar numa outra rubrica, em algum plano de trabalho que diga respeito à contratação de serviços de produção. Isso é uma resposta que eu não tenho como te dar agora. Eu pessoalmente não acompanho esse assunto, eu teria que me informar lá com a Subsecretaria de Cultura, que tem cuidado mais especificamente dos processos de gestão. Mas eu imagino que eles devam ter considerado em alguma das rubricas, eu vou tentar entender qual. Tá bom. A gente responde isso para vocês na semana que vem, quando a gente tiver reunião com o GT, eu posso já trazer esse esclarecimento para a reunião. Eu sei que não é com você, Thalia, eu não estou nem cobrando de você, não, é só porque como você está como representante, só se você puder ver com a Érica, a subsecretaria, do nosso ofício da comissão, seria importante, porque vai
são dúvidas do orçamento, do planejamento do plurianual que vão além dessa parte. Tá, eu nem tinha Então, como está um conhecimento desse retorno- assunto, Não. eu vou encaminhar com o gabinete isso. Tranquilo, obrigada. Nada. Rosa, você está por aí? Sim, eu estou só confirmando se tem mais alguma inscrição. Estou aqui no chat, mas não tem nada. E eu acho que a gente conclui esse encontro de hoje. Como eu falei e volto a falar, as 2 pautas foram informadas, foram encaminhadas. Temos o encontro do GT na próxima semana. E todos os informes... Calma aí. A Sara passou uma resposta para a Bianca. Mais alguém deseja inscrição? Para a gente poder encerrar esse nosso encontro? Rosa, tenho só uma observação, que é em relação à tramitação desse plano na Câmara, que da outra vez nós colocamos em regime de urgência, nós conseguimos isso, é a proposta do governo, e o governo, quando tem maioria, ele consegue fazer isso. Acho que nessa reunião da próxima semana poderíamos começar a planejar algo desse tipo, e também aí é o conselho, é a Rosa, somos todos nós, planejar junto com o secretário a mediação política. Eu tenho certeza que com os vereadores, né, de minha relação política, eles querem muito a aprovação desse plano, mas nós temos que ir naqueles que encrencam e que encrencaram, né, que historicamente ficam olhando torto para a cultura. Então, a gente também começar a pensar na articulação política, e porque, às vezes, eles querem ferir o plano para poder votar, querem tirar algo que nos incomoda muito, e essa mediação, essa conversa é muito necessária ser planejada. Foi um erro da gestão da outra vez entregar a minuta e ficar de braços cruzados sem fazer as conversas. Então, eu me coloco à disposição, tenho certeza que os 3 vereadores do partido que eu pertenço, que é o PT, estão afinados, vão para dentro buscar voto para esse plano, mas eu não sei as outras forças políticas. Então, eu me proponho também a conversar com outros, né? Da outra vez eu conversei com o Luparelli, enfim, o que tiver lá de osso duro para roer, estou junto aí. Ótimo, Álvaro, obrigada. Eu vou transmitir a Ô, sua... Lia, Oi, Lia, pois não? não, só nisso que o Álvaro acabou de falar, quer dizer, eu acho que tem um capital que ficou acumulado aí da própria da atividade, né, do recebimento de medalha do secretário, em que muitos vereadores estavam presentes e que foi tocado nessa possibilidade do plano e da aprovação dele, inclusive por essa presença que estava ali poder se consolidar também no plano. Então, acho que tem um capital aí importante de ser consolidado, né? E que tinha lá mais vereadores do que na regra nas sessões comuns. Então, preciso aproveitar isso. Certamente, professor Daí. As duas falas eu vou relatar ao secretário. Eu tenho perguntado para ele constantemente a esse respeito, e ele tem me relatado que tem estabelecido, sim, articulações com a Câmara nesse sentido, tem estabelecido contato contínuo com os vereadores, tanto o Tarcísio quanto o Raimon, que representam a Câmara aqui nesse grupo, solicitando que eles estabeleçam relações e contatos com os demais vereadores. Então, assim, de fato, é uma preocupação do secretário, estou aqui falando um pouco em nome dele, uma preocupação que ele tem me relatado, e, segundo ele, tem feito já esses contatos e comunicações. E eu acho que quem estiver disponível para ajudar é sempre muito salutar. Vou falar para ele que o Álvaro pode entrar aí nessa força-tarefa de uma maneira mais incisiva. Pode contar comigo também. Muito bom, obrigada, professor.
Rosa, eu acho que a Esse é o gente... momento de unir realmente forças para o nosso objetivo. Sim, de fato. Eu acho, Rosa, que a gente tem aqui... Eu estou dando uma olhada aqui no grupo sobre a questão do FOCA e do movimento funk. O Wallace está perguntando aqui que a cobrança do movimento funk tem sido grande sobre o resultado da seleção. De fato, não tem como se assegurar no edital que um ou outro movimento ou expressão cultural seja contemplado para além daquelas categorias de linguagem artística que já estão ali estabelecidas. A gente ficou de fazer uma análise mais detalhada a respeito da linha 2, porque a gente tem uma linha 1 que é só de música, que tem um número de contratados um pouco mais restrita, mas a linha 2, a gente ainda não fez análise por linguagem e movimento. Então, a gente vai fazer essa análise e dar um retorno aqui para vocês, até para verificar, de fato, como que fica a linguagem do funk diante disso, tá? Eu acho que eu tenho a impressão, Rosa, de que as inscrições já foram encaminhadas, que a pauta a gente já discutiu. Encerradas. Sim, eu acho que a gente pode finalizar esse nosso encontro, porque está bem complexo. A gente conseguiu encaminhar, eu acho que é uma das primeiras reuniões que a gente consegue fazer dentro de um prazo. As pautas também foram poucas, mas seguimos aí no encaminhamento com esse objetivo e unindo todo o conselho para a gente conseguir colocar nossas metas. Com potência. Tá, eu agradeço, então, a presença de todos os conselheiros, sociedade civil, poder público, toda a equipe da secretaria, e lembrar de disponibilizar essa gravação lá no site para a sociedade acompanhar. Tá bem, Roberta e Jefferson, por favor, organizem essa parte de encaminhar a gravação para comunicação, para disponibilização no YouTube. Eu também agradeço a todos, desejo boa tarde e bom final de semana para todo mundo, finzinho de semana. E boa preparação de aniversário. Obrigada, professora Daí. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, uma boa tarde. Boa tarde.